E o irmão André é uma pessoa que Deus tem um chamado, né, na sua vida. Quando eu falo assim que eu enxergo que eu não tenho um chamado, não é desmerecendo as pessoas, né? Ou até mesmo menosprezando a visão de Deus, né? Eu já fui muito religioso, né? E eu me inspiro, né, nas Escrituras Sagradas, e um dos personagens, além de Jesus, é claro, e que vocês também se inspiram, é Paulo, né? O que eu percebi, tendo uma experiência semelhante à de Paulo, né, que eu não me engano é em Filipenses, quando ele fala assim, eu fui fariseu dos fariseus, circuncidado no 8º dia. Ou seja, se você for olhar o histórico de Paulo, que antes era um salvo, ele era o religioso número 1. Ele era ali o zeloso do Gamaliel. E eu falo na sinceridade mesmo, né? Toda essa experiência com religião e religiosidade, né, fez cair por terra aquilo que deveria cair por terra, que é a máscara, né? Efésios 2, né, quando Paulo fala, né, vocês foram vivificados em Cristo e sois salvos pela graça de Deus, né? Antes vocês eram inimigos de Deus por natureza, né? O que eu percebo é dois extremos, né? É a pessoa que a gente fala que está no mundo, entre aspas, né? Ela normalmente ela está no mundo porque ela se acha indigna demais para se aproximar de Deus. Eu não estou falando de se aproximar de igreja, não, com todo respeito, mas se aproximar de Deus. Então ela se acha indigna demais de se aproximar de Deus. Ela fala, não, eu cometi todos os pecados do mundo, então não tem mais esperança para mim, né? Então tem esse extremo de pessoas. Tem o outro extremo que ele se acha religioso demais e digno demais. Então ele fala assim, eu sou digno da graça pelo que eu faço. Eu sou digno de ser salvo pelas minhas obras. Afinal, eu tô todos os domingos, e não só os domingos, mas na quarta-feira, na sexta-feira, nos cultos, eu me visto bem, eu propago, entre aspas, a palavra de Deus. Então, assim, você consegue ver que tem dois extremos. O que se acha santo demais e o que se acha pecador demais. Mas se você for olhar ali várias outras escrituras, mas eu tô pegando o exemplo de Efésios 2, você vê que Paulo fala, antes éramos, por natureza, inimigos de Deus, mas nós fomos vivificados pela graça de Deus. Ou seja, todo merecimento de salvação, ele vem do ato que Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, fez por você. E não pelo que você vem fazendo por ele. Tanto é que ele reforça, para que ninguém se glorie pelas obras, né? Cada um tem o seu ponto de vista, e quando eu falo isso é até para respeitar o ponto de vista do outro, né? Porque esse meu ponto de vista, com todo respeito, eu tenho várias escrituras para mostrar que tem base, né? Então eu falo assim, ponto de vista até para respeitar o teu ponto de vista. Que eu não me apego muito a esses títulos. Ah, não, tem na Bíblia lá, não sei o que chamado, profeta, pastor. Eu não me apego a isso, gente, porque não é isso que faz a diferença dentro do cristianismo. Não é a sua capacidade de ser pregador, de ser pastor, a sua capacidade de ser santo o suficiente para ir à igreja, de ser pontual. Não é isso que te dá o merecimento da graça. Seria muito raso. Quando você pontua as tuas atitudes como fator de merecimento da graça, tu tá fazendo sabe o que com o Calvário? Anulando ele. Tu tá falando, Cristo não precisava morrer por mim, porque eu teria capacidade o suficiente de ser cristão ao ponto de que as pessoas me elogiam na igreja. As pessoas falam bem de mim, afinal, aonde eu vou, tem um toque aqui de ombro, nossa, você é um exemplo de cristão. E é porque vocês não percebem muito, mas o quanto as pessoas se enganam com isso, ela coloca como âncora os elogios. Falo isso por experiência. E eu tenho certeza que você tem isso, porque quem sai de uma seita, meu amigo, você não sabe o que ele aprende. Você não sabe o que uma pessoa aprende quando sai de uma seita, né? Então a pessoa, ela é um ator, ela vira um ator. Você fala, caramba, aquela pessoa é a mais cristã do mundo. Mas se tu for analisar a vida daquela pessoa, meu amigo, tu vai se decepcionar, né? Porque assim, se o cristianismo, se a palavra de Deus, tudo que é sobre Deus, dependesse dos religiosos, eu já seria ateu. Porque é os religiosos que tá matando muita gente. Tem pessoas aqui que nos assistem, tem pessoa, André, eu não consigo mais ir pra igreja por esse fator. E eu respeito a pessoa. Eu entendo bem ela, né? Aí é claro que alguns chegam ao extremo, né? De falar assim, não, tem que parar de ir à igreja.